Bom, gente, vou fazer o meu vídeo aqui para vocês. Sei que a discussão dessa semana é bem interessante sobre a questão da maternidade. Bom, tem algumas colocações interessantes, gosto da psicanálise também, como coloca bem a Moara, e vou fazer as minhas colocações. Bom, primeiramente, Moara e Zezé, com relação à questão da maternidade, eu indico esse vídeo, esse filme, a quadrilogia Alien. Ele é bem interessante porque trata exatamente da questão da maternidade desde 1989, se me falha a memória, com relação ao papel das mulheres e a questão da maternidade já dentro do cinema. Então, assim, Almodóvar já trabalhava a questão da maternidade, mas esse filme mostra o papel da maternidade, a qual os quatro filmes, a Sigourney, que é o principal, ela tem uma função exatamente de procurar a filha, né? Ela já tem uma filha, ela tá lá no espaço, depois ela perde o alien nasce dela no final e ela morre junto, ela é ressuscitada, ela tem um outro alien que ela também perde nos quatro filmes dela da quadrilogia Alien, ela mostra exatamente a perca da maternidade. E nem por isso ela deixa de ser mulher. É bem legal, eu gosto bastante desse filme, mas eu também tenho outros bem legal. A Moara fala exatamente do papel da maternidade que não se enquadra somente na questão da mulher. Verdade, Moara. Tem esse outro filme aqui legal chamado Amor de Pai, que mostra exatamente o papel do homem agora, enquanto fazendo o papel de, não de masculino e feminino, mas exatamente nos papéis sociais da maternidade. Ele faz o papel de pai e de mãe. É bem legal. E nem por isso ele deixa de ser quem ele é ou ele perde a identidade de gênero dele. Bacana, muito legal. Tem uma série de filmes, de livros bem legal que eu tenho aqui. Por exemplo, da Mari Del Piore, Ao Sul do Corpo. Muito legal. Que vai falar também, ela tem um capítulo específico que vai falar, vai tratar da questão da maternidade. Também indico para vocês. É bem legal. Bom, eu falei, elenquei alguns tópicos, eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar para vocês também com relação a isso. E eu não vejo a maternidade assim como um problema geral, né? Então, assim, eu vejo também talvez como as soluções. Então, assim, tá certo que a maternidade, desde os primórdios e tudo mais, ela vem exatamente como uma questão mesmo de você questionar, de você ter o direito a ter a maternidade. Bom, mas também cabe à mulher ter o direito de escolher se ela vai dar sequência nisso ou não. Tem alguns filmes legais que mostram essa transgressão. Realmente o Almodóvar ele é cargo-chefe nessa questão realmente de questionar ou de dar aos arranjos familiares, não aqueles tradicionais. Então ele sai daquele papel de família de mãe boazinha junto com o papaizinho, ou quando não tem o papaizinho, ou quando é as mães, famílias chefiadas por mulheres, ela dá uma outro enfoque, ele dá um outro viés exatamente para a questão mesmo de qual é o papel das mulheres. Bom, tem esse filme chamado As Sessões, bem legal. Ele traz exatamente a questão, ela é uma mulher casada, tudo mais, mas o objeto de estudo dela é exatamente como que é o sexo com os portadores de deficiência, em especial os paraplégicos ou tetraplégicos, não lembro. Mas vale a pena saber qual é, bem interessante. Ele traz o papel exatamente de que perde aquela questão do sexo como sendo, né, um tabu, e ela cria exatamente um outro objeto, ela vai pesquisar exatamente sobre isso. Tess é um outro filme bem legal, que ela vai falar exatamente de uma mãe que é muito jovem e aí ela dá a filha dela para adoção e aí ela descobre, ou melhor, a filha descobre que a mãe dela está na cidade, que essa mulher, e ela acaba seguindo os próprios passos da mãe sem ela saber, inconscientemente, como se fosse uma questão de genética. É bem legal. E aí mostra a questão da maternidade que mesmo sem a presença da mãe, ela mostra exatamente que ela pode ser uma mãe, também está geneticamente ligado. Esse outro filme, Destinos Ligados,
Mostra também diferentes tipos de mães, diferentes tipos de família, não aquela mãe que segue um padrão heteronormativo. É bem legal. Tem também aquela que escolhe não ser mãe, aquela que escolhe ser mãe solteira, aquele que escolhe que deu o filho para adoção e depois ela quer ver e a filha. É bem legal. São vários destinos, principalmente as protagonistas são mulheres e mulheres mães. Vale muito a pena também. E esse aqui que é um clássico, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é bem legal também, mostra exatamente a loucura, né, de uma mãe. Eu até indicaria As Horas, de Virginia Woolf também, olha só que legal, dois de Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf, ela também é cargo-chefe na questão mesmo de falar da questão do feminismo, a questão do papel das mulheres, a questão da luta, né? Mas a Virginia Woolf, ela é muito mais feminista do que a questão maternal. Então ela foge também àquela padrão maternal, a qual a época, para a época dela, era muito avançada, e ela mostra nos patamares para a época dela, né, que a questão de ser mãe para ela, porque né, ela não foi mãe, até por conta disso ela escolheu não ser, e para ser mãe, para ela era uma questão assim de perder a honra mesmo, a questão de eu sou obrigada a ser uma mãe, eu vou perder a minha feminilidade, eu vou perder a minha autonomia, né? Então são bem interessantes os filmes e tudo mais. E aí a Moara vai falar uma coisa interessante que é a questão da mitologia, né? Bom, com a questão da mitologia eu tenho, né? Mitologia egípcia, mitologia grega, romana, eu tenho vários tipos de mitologia que eu já venho acompanhando há algum tempo, né? Bom, a mitologia em si, Moara, ela é interessante, principalmente a grega. Ela é a mais interessante entre todas. Que todos os padrões da mitologia grega, ela também foge o padrão de normatividade. Você vê que na mitologia grega, os deuses, eles eram mais próximos do humano do que os deuses que nós temos hoje na questão mesmo religiosa, cristã, né, que vai falar, igual a Zezé falou, da questão daquela mulher pura, a figura de Maria Imaculada e tudo mais. Bom, os deuses, por exemplo, eles sempre desciam à Terra para satisfazer a necessidade deles, né, meio humano, não sei, carnal. E aí eu escutei uma coisa interessante que a Kátia falou, de um artigo, de um autor, que ele fala que em vez de o Deus criou o homem em imagem e semelhança, ele falou que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? E de fato, se a gente pega as histórias antigas, né, da Grécia antiga, a gente vai ver que os deuses que eram delineados pela aquela sociedade são muito mais parecidos com os homens, né, do que ou homens e mulheres, do que de verdade eram os homens que se espelhavam nos deuses. Por que isso? Aí a gente vai estudar a questão, aí você vê a questão de Zeus, que sempre descia à terra e tinha relações com as mulheres, a que eles achavam bonito, mas em compensação era casado com uma outra deusa, a Hera, e aí ela por vingança também descia e sempre tinha a questão dos semideuses, né? E a Hércules, por exemplo, nasce exatamente disso. Assim como vários e outros semideuses. Mas isso não é tudo. Aí você vê também a questão das vinganças, você vê a questão que também está presente muito claro na questão da pele em que habito de Almodóvar. Então você tem a questão da vingança, que os deuses eram muito vingativos. Você tem a questão também do papel das mulheres, que era um papel totalmente diferenciado numa outra cultura ou uma contracultura, né, que a gente tem hoje, que você tem o papel, por exemplo, de Atena, que era uma mulher independente, inteligente, era a deusa da sabedoria e a deusa das estratégias de guerra. Você tem Marte, que é o Marchão, a figura do deus onipotente da masculinidade, que é o deus da guerra e tudo mais, contudo desprovido de inteligência. Então você vê que os papéis, né, mesmo de maternais, nem sempre está presente também nos deuses gregos, diferente exatamente do deus cristão, né, da santificação, né, que já traz esse papel que a maior parte das santas que nós temos na Igreja Católica não foram mães. Então
tem aquela coisa da retirada da maternidade meio que à força, exatamente para que, olha, tu entra no convento, você fica casta pura que você vai pro céu. E na verdade nem sempre é assim. A gente vê que desde a mitologia grega, o céu, ou o caso o Olimpo, era habitado exatamente para aquelas mulheres, né, que nem sempre tinham padrão de maternidade perfeito. Você tem Artemis, que é uma feminista louca, era uma deusa, a deusa da caça, e que ela, né, assustava a maior parte dos homens. Também não casou e não foi mãe. E aí você tem uma série de deusas, né, dentro desse contexto, você tem aí que vai trazer isso. Uma outra coisa que chama atenção também com relação às religiões é a religião de matriz africana, o candomblé, a umbanda e a quimbanda, que eles têm os deuses africanos também muito próximo do humano, né? E você tem aí as deusas ou as divindades, né? Como eles colocam, africanas, que a mulher é o centro de todo o contexto. Então você tem uma mãe de santo. E aí você vai pegar a história dos santos, né? Principalmente das mulheres, por exemplo, a Oxum, que é a deusa lá, beleza, a deusa dos rios também, né? Ela casa com Ogum, que é o deus da guerra, aquela coisa toda, não satisfeita, porque ele não a satisfazia em vários aspectos, tanto sexuais quanto a questão mesmo de dar atenção, então ela procura outro marido. Oh, que legal, interessante. E aí você vê claramente que ela tem o domínio pelo próprio corpo. E nem só isso, você também tem Yansan, que é uma outra deusa guerreira, que ela casa com quem ela quiser, ela já deixa bem claro isso. A Obá, que é uma outra deusa também, que é a mesma coisa, ela casa com quem ela quiser, ela tem relações com quem ela quiser, e isso deixa bem claro nas religiões de matriz africana. Né? Então, as religiões mais antigas do que o cristianismo, como as religiões gregas, as egípcias, as religiões de matriz africana, que essas são colocadas sempre à margem da sociedade, aquelas que são endemonizadas, né? Que fala que é coisa do capiroto e tudo mais. Elas, se você pega as histórias das mulheres dentro dessa ótica, você vai ver que as mulheres dentro eram muito mais donas de si, donas do seu corpo, e tinha também a questão do eu faço o que eu quiser com o meu corpo, né? Eu sou dona de mim, elas são muito mais autodependentes do que a chegada do cristianismo, que coloca a mulher num patamar bem inferior, né, deixando bem claro que elas têm que casar, elas têm que ser fiel ao marido, elas têm que ser mãe, porque se não for mãe, né, a questão da fertilidade, que elas têm que ir ao mundo, procriar, está bem claro isso na Bíblia, né, então assim, acaba se você não fizer, não seguir isso, você também está seguindo para um outro lado. Então vale a pena. Aí a Moara estava falando, junto com a Zezé, da questão dos filmes. Eu tenho aqui Kika, né, de Almodóvar, que é bem legal, eu gostei, li pra caramba. Vou ver, né, vou ver. Também é bem interessante, também foge os padrões, a questão da mãe. Tudo sobre minha mãe, muito legal. Eu tenho Abraços Partidos, né, ou Abraços Zurotos. Mulheres Sabeiras de um Ataque de Nervo, que é bem legal. A Lei do Desejo, super conhecido. Flor do Meu Segredo, super bacana. Vale a pena, Carne Trêmula também dele, muito bom. Fale com Ela, clássico. Má Educação. E esse que eu acho o melhor de todos, Pepilo Cibum e Outras Garotas de Montão. Esse aqui eu vejo como um clássico de Almodóvar. Esse aqui é o filme que eu falo que é o mais feminista de todos de Almodóvar. Porque ele trata exatamente do direito da mulher escolher o que ela quer para a vida dela. Se ela quer ter uma outra parceira, ela tem. Se ela gosta de ser espancada, ela vai ser. Então, assim, é o direito dela escolher o que ela quer. Então, assim, a gente fala muito na questão da violência contra a mulher e tudo mais, né? Mas até que ponto é considerado uma violência e até que ponto essa violência ela é, vou dizer, como é que eu vou dizer, ela é permitida,
né? Porque esse filme de Almodóvar, do Pepe Lucibum, esse aqui, que é o que eu realmente, assim, é o que mais questiona, é que são vários tipos de mulheres, mulheres feministas, né? Por isso que ele coloca Pepi, Lucy e Boom, são três mulheres protagonistas, a qual elas têm um viés totalmente diferente um do outro. A questão mesmo da feminilidade, a questão mesmo da orientação sexual, a questão dos papéis dentro de uma sociedade, como que a sociedade a vê, a questão como elas se veem e como elas acreditam que ela ser. Aquela questão do cisgênero, né? E mesmo assim, foge totalmente o padrão do cisgênero. Não vou dizer exatamente que seja, que elas se encontram, ela se veja naquele papel de gênero, mas ela coloca exatamente também a questão do cisgênero em xeque, né? Era uma questão que eu queria chegar também, que é bem interessante. Eu li a questão do cisgênero, achei assim, fiquei meio pra lá, meio pra cá. E por quê? Porque esse filme do Almodóvar, ele coloca a questão desse gênero também em xeque. Achei, sim, super bacana. Então, Kátia, pra vocês, é bem legal. Indico esse filme, Pepilo, Cibu e Outras Garotas de Montão, que você vai ver que ela deixa bem, que ele deixa bem clara a questão dos papéis e, ao mesmo tempo, ele também faz você pensar que papéis é esse, até que ponto esse papel é legal, e é o que é o mais legal. Tem uma personagem, acho que é a Lucy, ou é a Boom, que ela é mulher, ela se vê como mulher, ela né, se autodenomina mulher, mas ela tem uma atração por uma outra mulher por um espaço determinado de tempo, porque ela vê na outra mulher a questão da falta de um homem. Olha só que interessante. E aí, por isso que eu falo que ela coloca, que o Almodóvar nesse filme coloca o cisgênero em xeque. Então vale a pena. E eu vou mandar depois os meus ditos, a questão mesmo do meu texto que eu fiz do outro vídeo, como eu falei para Zezé, ainda falta eu polir um pouquinho, ele ficou muito longo, muito extenso, muito cheio de coisa, eu preciso ler novamente. Mas eu também vou mandar minhas perguntas depois, eu tenho um monte de pergunta. Eu acho muito mais interessante a gente ter uma semana que coloca, né, que a gente manda as perguntas, e aí eu faço uma outra pergunta para vocês, Zé. Eu gostaria também de fazer vídeos com colegas, com especialistas, com alguma coisa assim. Na verdade, começar com um amigo só, que sei lá, o colega que fala sobre gênero, o que ele entende sobre gênero, né? Não vou falar que fala sobre gênero, mas o que ele entende exatamente para trazer a fala de alguém exatamente para a gente analisar, para a gente ver uma outra visão de mundo, para não ficar girando naquele mesmo, ou seja, na mesma órbita, para a gente sair um pouquinho, para a gente dar uma olhada ali, olha, Saturno tem uns anéis, e depois a gente volta para enriquecer um pouco mais as nossas discussões. E vou continuar aqui. Então, no mais é isso. Boa noite para todo mundo.